Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, faz um tempo que eu não publico nenhuma aula. Acabou que aconteceram uma série de contratempos e não consegui mais gravar fora, que eu tinha de estudar antes de dar a aula. Então, paciência. Não tem muito o que fazer, né? O engraçado é que eu já tinha gravado 2 aulas sobre a ascensão de Nosso Senhor, porque tinha coincidido com aquilo que eu estava dando na minha catequese presencial, mas não ia poder antecipar os temas. Hoje vou falar sobre, no último vídeo, né, nós chegamos à morte de Nosso Senhor na cruz, completando aquele que foi o propósito de sua vida. Lembrando, né, como dizia Dom Henrique Soares, o sacrifício de Cristo foi durante a vida dele inteira. A cruz nada mais foi do que a síntese dramática e densa de toda essa vida, de todo esse sacrifício, certo? E então, agora nós vamos falar sobre Nosso Senhor no mistério de sua morte e como ele desceu à mansão dos mortos. Porque sim, de fato, Nosso Senhor viveu uma morte como a nossa. E aqui vale destacar o seguinte: quando as pessoas elas pensam na morte por causa da visão que, bom, a falta de boas catequeses ou um sincretismo, só que não necessariamente religioso, às vezes sim, mas com o mundo moderno, um mundo modernista, na verdade, que pensa que a morte seria um fim, que não é uma certeza a existência de Deus, nada disso, depois de Sartre, etc. Pensa-se que quando a pessoa morre, acabou. Morte significa fim de tudo, mas não. Morte, no nosso caso, enquanto seres humanos, significa isso daqui. Nós somos feitos de corpo e de alma. Quando nós morremos, a nossa alma é separada de nosso corpo. Isto é a morte. Basicamente é isto. E então, para onde vai a alma? Bom, a alma pode ir hoje para alguns lugares. O inferno ou o céu. Só 2. Só que sim, tem o purgatório para aquelas almas que foram salvas, mas que não morreram em santidade. Ou seja, não morreram em pecado mortal, mas ainda com alguns apegos e, portanto, não podem entrar no céu. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas nesse momento, como que era a situação? A morte sempre foi isso para nós seres humanos. Digo pra nós porque um cachorro não tem uma alma da mesma maneira que nós temos. O princípio que dá a vida ele é outra coisa bem corta. Tá. Então, naquele tempo, a mesma coisa. Todas as pessoas que vieram antes de Nosso Senhor Jesus Cristo morreram. Alguns morreram na inimizade com Deus e outros morreram na amizade com Deus. Mas, em suas vidas, por antecipação do mistério salvífico de Cristo, aqueles que foram justos, aqueles que eram bons e bom, não é, eu sou bondoso, eu amo as pessoas. Não. Bom é bom mesmo. Bom é quem pratica os mandamentos. Porque Deus é bom. Jesus disse, Deus é bom. E ser bom significa agir segundo o coração de Deus. E agir segundo o coração de Deus, como eu posso agir segundo o coração de Deus? Bom, Ele que tem que revelar, você não o conhece. Então Ele que tem que dizer. E Ele disse, através dos mandamentos, isso é ser bom. Não existe bondade plena em você fazer caridade, ou seja, dar esmola na rua, mas pecar contra a castidade, pecar de inveja. Não, você tem que ter os mandamentos completamente, porque ou você é completamente bom ou você é mau. Certo? Isso é ser bom. Mas vocês lembram que eu disse? Que aquelas pessoas não poderiam merecer o céu. Não. Porque nós não podíamos, com os nossos próprios méritos, alcançar o céu. Era necessário que Deus descesse do céu para nos dar o céu. Então, essas pessoas, a mesma coisa. Elas viveram as suas vidas, buscaram o bem, buscaram ser boas, amar a Deus. E então, em antecipação do mistério da salvação de Nosso Senhor, que iria acontecer lá na frente, para Abraão, acho que 6.000 anos, para o rei Davi, acho que 3.000 anos, não lembro exato direito,
Para São José, poucos anos, mas independente, né? Todos estes que foram justos, que foram bons e morreram, eles estavam salvos, mas eles não iriam para o céu. Não de átimo, por quê? Porque era necessário que o Redentor viesse e através da sua humanidade, através do seu sacrifício, pudesse fazer com que nós, nele, pudéssemos estar no céu. Vai ficar mais claro depois, mas guardem isso. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo morre, ele vive a mesma morte que nós vivemos. O seu corpo é separado de sua alma. A sua alma vai para o sepulcro. E lá a pedra é rolada. E então, da sexta-feira, temos o sábado santo, em silêncio, porque o Cristo repousa. Porque o Cristo repousa. Mas, ali naquele silêncio, não estava simplesmente um corpo morto. Jesus nunca foi um cadáver. Porque a divindade de Deus estava nele ainda, estava naquele corpo ainda. Sim, porque Jesus não era simplesmente um homem. Um homem tem um corpo e uma alma, naturalmente. Mas Jesus é Deus. E a divindade de Deus, a divindade de Jesus, estava ligado tanto ao corpo quanto à alma de Cristo. Então, naquele instante, onde estava o corpo de Nosso Senhor, também estava a divindade de Nosso Senhor. E a alma dele também estava ligada à divindade. O corpo estava no sepulcro, mas a alma de Cristo foi para onde estava a alma dos justos, que estavam esperando justamente a vinda do Salvador, para que os pudesse abrir o céu. Que é o que a igreja chama de mansão dos mortos. Em latim, é inferos, que é diferente de inferno. Inferos. Inferos está ligado ao inferior, aquilo que é baixo, inferior. Mas é a mansão dos mortos, é a casa dos mortos, enfim, onde estavam todos os justos antes da vinda de Nosso Senhor, antes da morte e ressurreição de Cristo, né? E ali, eles ficaram esperando Nosso Senhor. E quem estava lá? Todos os justos, todos aqueles que se converteram. E veja, aí que está a coisa, não é que eles foram desde cedo justos, não é que eles foram desde cedo bons, não. Alguns tiveram que se converter, Adão e Eva, a igreja acredita que Adão e Eva foram salvos, que eles se converteram e buscaram a Cristo e por isso foram salvos, e estavam esperando Nosso Senhor na mansão dos mortos. Também o rei Davi, que viveu uma vida assim, boa depois, mas ele também teve seus pecados graves, gravíssimos, de matar um homem para conseguir ficar com a mulher dele, entre outros justos. E aqueles que sim, por graça de Deus e por misericórdia de Deus, certamente buscaram ele desde pequenos, como São José. São José tinha morrido já, estava esperando o seu filho, para que o seu filho tomasse pela mão e o levasse para o céu. Sim, filho adotivo, mas filho, verdadeiramente filho. Jesus o chamava de pai. Então, pensem nisto. Naquele momento na cruz, quando Nosso Senhor dá o seu último suspiro, ele vai em busca, imediatamente em busca daquelas almas. Descendo até a mansão dos mortos, ele vai àqueles primeiros, a Adão e a Eva. E sim, ele vê o seu pai, ele vê o rei Davi, ele vê tantos profetas e quantas boas pessoas, muito melhores do que Adão e Eva, talvez passaram. Mas Nosso Senhor não foi primeiro a eles. Nosso Senhor foi primeiro a Adão e Eva. E olhando no rosto deles, disse: eu sou o teu Deus, o Deus que te criou, o Deus que te amou. Mas, por causa de ti, eu me fiz o teu filho, para te levar para o céu. Isso é o que diz o ofício das leituras, né? Não lembro se do sábado santo ou do domingo mesmo, mas o ofício das leituras está na liturgia das horas, né? Mas é muito bonito, porque é tudo, realmente esse é o mistério. Ele é o nosso Criador, mas se fez igual a nós. E diante de Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais,
a grandeza da humilhação de Deus. Eu me fiz teu filho. Eu me fiz teu filho. E sempre isso, diante de um amor assim, como não amar? Diante de uma grandeza dessa, de um amor que não se leva em conta, mas que sempre leva o amado primeiro em conta. E que às vezes não se dá conta do tamanho das loucuras que faz. Porque, como dizia Santa Teresinha, não há medida para quem ama. Quem ama não sabe calcular. Quem ama não é só ter que amar, perde tudo. Leva tudo. Porque já levou o meu coração. Esse é o amor de Deus. Que não era obrigado a fazer nada disso, mas o seu amor o impelia. O seu amor o obrigava. E porque o amor é livre, entende isso? Não é que ele era obrigado a fazer. Mas quando ele se decidiu a amar, ele se obrigou a dar tudo. Porque essa é a característica do amor. Esse Deus é amor. O amor dele é muito maior. A liberdade de amar é muito maior. E até onde ele vai amando é muito mais longe do que nós. E essa é a grandeza do amor de Deus, que desceu até a mansão dos mortos para estar, para buscar, mas também para estar junto deles. Nosso Senhor não só se humilhou, se fazendo homem, não só se humilhou vivendo uma vida simples e humana, não só se humilhou na cruz, mas quis ter também a humilhação da morte. Lembrem-se daquilo que Nosso Senhor dizia no Antigo Testamento: a morte é a consequência do pecado. Se comerdes o fruto dessa árvore, irão morrer. Ou seja, pecou, morre. Mas Nosso Senhor não pecou. Ele é Deus. O autor da vida morreu. Mas por que o autor da vida quis morrer? Sim, para nos salvar. Mas também, nos salvando, tendo de nos levar pela mão para o céu, ele não quis nos deixar sozinhos em nenhum momento. Se eu nasço, eu vou nascer com Cristo. Se eu sou uma criança, eu vou ser uma criança com Cristo. Se eu vivo uma vida, se eu tenho amigos, eu terei amigos com Cristo, porque Cristo também teve seus amigos. Se eu choro, eu vou chorar com Cristo. Se eu rio, eu vou rir com Cristo. Se eu sinto raiva, eu vou sentir raiva com Cristo. Se eu me dou a algo ou a alguém, eu vou me dar com Cristo. E no meu último momento, quando eu suspirar, eu vou ter o meu último suspiro com Cristo. E quando o meu corpo já não mais estiver com a minha alma, e eu estarei diante de Deus no dia do meu juízo, da mesma maneira que a alma de Cristo esteve separada de seu corpo, a minha alma também, se eu morrer em justiça, em bondade, será reconfortada com Cristo. E aquilo que todos nós viveremos, porque nosso corpo e nossa alma estarão separados até o fim do mundo, até o fim de tudo, quando virá o juízo final, e então nossos corpos ressuscitarão. E seremos corpo e alma no céu. Porque naturalmente, Deus nos criou assim, Ele nos ama assim, não fomos feitos para sermos anjos simplesmente espirituais. Pois bem, todo esse tempo, aquele um dia de Nosso Senhor, é para nos acompanhar em todos esses milhares, centenas ou dias que nós também estaremos assim. Desde o primeiro homem até o último homem, em cada circunstância, em cada milímetro de nossa vida, Nosso Senhor quis se humilhar. A morte é a consequência do pecado, mas não existe humilhação para quem ama. Porque se a consequência da humilhação é estar junto da pessoa amada, então já não é mais sofrimento, já não é mais doloroso, já não é mais triste, mas ainda que tenha tudo isso, dor, tristeza, no caso sofrimento, ainda assim é feliz e pacífico, porque você quer amar. E bom, isso é o que Nosso Senhor fez. E então, tendo vivido a nossa morte, Ele, na manhã da ressurreição, abriu-nos o céu e deu-nos a graça de estar para sempre com Ele, onde nós já não mais
conseguiremos pecar porque nós não teremos outra escolha. Nosso coração já não mais vai poder desistir de Deus, porque já terá o escolhido, onde já não mais teremos tristeza, dor, frustrações. Sim, tudo isso. Isso faz o céu também ser bom. Mas, ainda mais, nós poderemos dizer a Deus: Tu és meu, e eu sou o teu. E plenamente assim. E se Deus será meu, então eu serei plenamente feliz, plenamente em paz. Porque eu terei o maior amor do mundo, o maior bem do mundo, a maior paz do mundo, para aquele que quis me dar isso, com a maior dificuldade e dor do mundo. Tudo é grande diante de Deus, tudo é grande com Deus. Bom, é isto. E tentem pensar um pouco nisto. E não só nisso, mas pensem, se o santo, ao morrer, no momento da sua morte, ele exclama tanto, com tanto desejo de querer ver Deus, que às vezes a alma dele até se adianta. Pode estar com a doença, mas não é a doença que mata, talvez é o coração dele que quer se dar a Deus. Santa Teresinha, meu Deus, eu te amo, ela tá em agonia. Para falar devia ser uma dor imensa, mas meu Deus, eu te amo. Para tantos outros santos que morreram com essa felicidade, com essa ânsia de poder ver. São Thomas More, gente. O carrasco dele chorando, pedindo desculpas porque ele ia o matar. Ele engole esse choro porque você vai me dar aquilo que eu busquei a minha vida inteira. A loucura disso, imagina a alma de Cristo, que quis se privar da plenitude da visão beatífica, estando na mansão dos mortos. Talvez aqueles santos que foram direto para o céu não vão passar por isso. Mas aqueles que vieram antes de Cristo, sim, aqueles que estão no purgatório ainda não veem a Deus. Ele quis sofrer isto. Ele quis passar por isto, para não nos deixar só nunca. Porque ainda que isso tudo seja consequência do nosso pecado, veja bem, ele, tendo um coração que ansiava mais a visão de Deus, mais do que todos nós, ele ainda quis isto. E talvez esse foi um dos maiores sofrimentos da vida dele. Enfim. Pensem nisso. Amem a isto. E então conheçam essa pessoa que é Cristo, que em todos esses mistérios se revela. Certo? Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.